então um treinamento de educação financeira para você que gosta do nosso canal aqui no YouTube, Educação Financeira Análise Total. Por que estudar educação financeira? Na verdade, educação financeira deveria fazer parte da nossa vida desde a nossa meninice. Nós aprendemos os primeiros conceitos de finanças com os nossos pais, através dos hábitos deles, dos comportamentos deles com o dinheiro. Agora, analisando de uma forma mais amadurecida, nós deveríamos nos empenhar em aprender educação financeira, os temas de educação financeira, para que nós alcancemos os nossos objetivos de vida. Então, se você tem um sonho, se você quer a independência financeira, se você quer uma aposentadoria mais tranquila, ou se você quer comprar uma casa X ou um carro Y, então você deveria conhecer os princípios e as práticas de educação financeira para você alcançar os seus sonhos com mais assertividade, não contar com acaso. Você já percebeu que muitas vezes você utiliza o seu dinheiro no piloto automático? Você não tem controle nenhum, você não controla nem mesmo quanto você recebe. Se eu perguntar para você quanto você recebeu exatamente esse mês, pode ser que você não saiba. Se eu perguntar qual o tipo de despesa que mais onera o seu fluxo de caixa, você também pode ser que não saiba. Então, eu digo pode ser porque tem 1% da nossa população que tem os hábitos de controle, planejamento, controle de finanças. Então são bem poucos. Talvez você seja um desses. Então hoje nós vamos ver algumas dicas e obter alguns conhecimentos a respeito da educação financeira. Vamos lá. Então o normal não é normal. Não é normal você viver endividado, não é normal você ser consumista, não é normal você viver com as suas finanças no piloto automático. Então, nunca te ensinaram. Comentei que você aprendeu esses hábitos e essas manias, esses comportamentos com seus pais. Nunca te ensinaram em casa, ou na escola, ou talvez na faculdade. E é por isso que você não faz. Se nunca te ensinaram e é por isso que você não faz, então você precisa aprender aquilo que você necessita para poder fazer. A questão é, tem se batido muito a tecla no conhecimento técnico de administração de finanças, tanto pessoais quanto de negócio. Tem se batido demais a tecla no conteúdo técnico da coisa. Você fazer o orçamento, você controlar a despesa, controlar a receita e tudo mais. Porém, o principal problema não é esse. Porque eu conheço uma senhora que é faxineira. No entanto, com seu salarinho de faxineira, ela tem várias casas de aluguel. Várias casas através das quais ela recebe aluguéis todos os meses. Trabalhando num banco, aquela senhorinha faxineira, ela tem mais dinheiro que a maioria do pessoal que é empregado efetivo do banco. Ela, como uma terceirizada de um setor de serviço, de prestação de serviço para o banco, ela tem mais dinheiro do que a maioria das pessoas daquele banco, talvez até mais que o gerente geral. Então é algo que parece incoerente, mas a questão é, a mente dela está preparada para as finanças. Não é o fato de você ter conhecimento técnico que vai garantir que você coloque em prática esse conhecimento técnico. Então, o que você pensa? Talvez você pense assim, controlar despesa é muito chato. Orçamento, controle financeiro, planejamento financeiro, meu Deus do céu, isso é muito complicado. E olha só, esses pensamentos são crenças que foram instaladas na sua mente. Então, se você fosse comparado a um computador, isso aí seria o seu programa. Ou seja, a rotina da sua vida
seria determinada por esses programas que você tem na sua mente, que em inteligência emocional nós chamamos de crenças. Então você tem uma série, pode ser que você tenha uma série de crenças limitantes com referência a finanças que estão atrapalhando você no seu planejamento financeiro, em você colocar em prática o seu planejamento financeiro. E quando você começar a colocar em prática, talvez você já tenha começado várias vezes e você para. Quando você reconfigurar as suas crenças, você vai começar e vai continuar de forma consistente. Esse tem que ser o seu objetivo. O que você pensa sobre controlar finanças? Né? Nós já comentamos. Então, são algumas crenças atuais na área financeira. Agora você precisa descobrir como que você vai mudar isso, né? A educação financeira, no fim das contas, ela é como os 20% lá da lei de Pareto. Não sei se você conhece a lei de Pareto, mas lá diz assim que 20% das ações correspondem a 80% do resultado. E 80% das ações correspondem a 20% apenas do resultado. Ou seja, nós precisamos nos concentrar mais nesses 20% que correspondem a 80% do resultado. Nós precisamos dar prioridade e uma atenção focada, incisiva nessa questão, nesses quesitos que correspondem a 20%. Por quê? A maioria do resultado encontra-se lá. Finanças na nossa vida são como esses 20% da lei de Pareto. Nós temos todas as áreas da nossa vida. Se você tiver as suas finanças em dia, você pode potencializar todas as áreas da sua vida. Se você tem um casamento, se você tiver mais dinheiro, seu casamento vai ser mais feliz, pode acreditar. Se você tem mais dinheiro, seus filhos poderão estudar numa escola melhor, poderão entrar numa escola de artes marciais, talvez, ou numa escola de um instrumento musical, ou talvez numa escola de balé ou de uma dança que porventura o jovem queira ou a jovem queira. Então, com mais dinheiro, a nossa vida se torna melhor. Isso é inquestionável. Se nós seremos mais felizes ou não, então isso é uma outra questão, mas provavelmente sim. Agora, a parte técnica de administrar o dinheiro, ela visa a gente responder essas duas perguntas apenas. De onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai. É só isso. Mas aqui nós precisamos assimilar que nós devemos fazer isso com antecedência. Se você tem acompanhado os meus materiais, tem um vídeo que eu digo assim, você precisa gastar tudo antes. E parece até incoerente. Mas no decorrer dessa apresentação você vai entender o que eu quero dizer quando eu digo isso. Então, você precisa saber de onde o dinheiro vem, ou seja, você controlar as suas receitas, e para onde o dinheiro vai, controlar aí as suas saídas. Opa! Então, olha só, você recebe, caso supositório, como diria o sábio Chaves. Suponhamos que você recebe 3 mil reais e você tem mais de 3 mil reais para pagar antes mesmo de você receber o dinheiro. Esse é um caso onde a sua situação financeira está negativa. Isso precisa mudar. Acredito que pensamos da mesma forma. Se essa for a sua situação, isso precisa mudar. De que forma você vai fazer isso? Você precisa anotar
as suas saídas. Não tem outro jeito. É através das anotações que você enxergará o que você pode fazer diferente no mês seguinte. Então você precisa controlar as suas entradas. Você saber quanto você vai ter à disposição no final do mês. E você precisa controlar as suas saídas também. Que é você saber para onde o seu dinheiro vai. Numa primeira abordagem, como que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, ou um aplicativo, ou um bloco de notas eletrônico, ou físico mesmo, a forma que você se sentir à vontade. E você vai anotar lá no quem a descrição de qual é a saída, o porquê. Então, o que você vai controlar? Nessa coluna quem, você colocará a descrição da saída. Em seguida, você vai anotar o porquê dessa saída. E aqui você já começa a refletir a respeito desse gasto, se realmente ele é um gasto que vale a pena ou não. E qual o valor? Nessa primeira abordagem, você vai fazer essas anotações, tá? Todas as suas saídas, você coloca no seu controle. E você vai, então, juntamente com esse controle, fazer o controle de todas as suas entradas. Então, se as saídas são maiores que as entradas, você precisa trabalhar essas saídas. Você terá duas alternativas. A primeira delas é você aumentar a receita. E cá para nós, aumentar a receita é um pouco complicado. Pode ser um pouco complicado. A segunda alternativa é você diminuir as saídas. Esse já é mais fácil. Se as saídas são menores do que as entradas, então você está numa situação líquida positiva. Mas a questão é, as saídas que você anotou são menores que as entradas. Aí a pergunta é, você tem dinheiro guardado? Se você respondeu sim para essa pergunta, você guarda todos os meses? Ou seja, você é consistente nesse hábito de guardar o seu dinheiro? Então, se você respondeu sim para essa segunda pergunta também, então você já está num nível diferenciado comparado aí a uma grande massa da nossa população e talvez até da população mundial, tá? Então, talvez não, certamente você já estaria à frente de uma massa gigante da população mundial. Aí você precisaria trabalhar talvez aí como otimizar o rendimento desses depósitos. Anotar tudo que gasta não é o correto. Olha só isso aqui, ó. Anotar tudo que você gastou depois de você ter gastado não é o correto. O correto é você gastar tudo antes. Lembra que eu mencionei? Então é você planejar os seus gastos. Então você ainda nem pegou no dinheiro. Você não, eu vou tirar 10% aqui para fazer as minhas doações. Eu vou tirar 10% aqui para o meu divertimento da minha família. Eu vou tirar aqui 10% para a minha reserva ou para os meus investimentos. Vou tirar 50% para pagar todas as despesas. Então, você planejar com antecedência. Antes mesmo até de você ter recebido o dinheiro, você já decidiu como você vai gastá-lo. Então, agora, nós avançamos aquela nossa planilhinha. Lembra que nós colocamos lá quem, porquê e quanto? Agora você vai analisar na sua relação aí, ó, tenho que pagar? Posso pagar menos? Então aqui é um leilão ao contrário, né? Quem paga menos? Então se você tem lá, por exemplo, um streaming de vídeo que você está pagando R$55, aí você tem um outro lá que você vai pagar R$19,90, então aí você mede aí se compensa, né? Você cancelar o de 55
e ficar só com o de R$19,90. Ah, eu nem estou assistindo, então cancela os dois, cancela tudo. Ah, eu tenho uma internet no meu celular que eu pago R$100 por mês, só que todos os meses eu vou ver, eu não uso quase nada da banda disponível, porque eu sempre estou com Wi-Fi disponível e acabo usando as conexões Wi-Fi. Será que de repente você não deveria pagar menos pelo seu serviço de celular? Então, você vai fazer uma análise assim em cada linha das suas despesas, para ver o que você pode diminuir ou mesmo o que você deve cortar do seu orçamento. Tem 2 carros, precisa dos dois? 2 carros são 2 impostos, são combustível para 2 carros, então manutenção para 2 carros, limpeza para 2 carros, tudo você vai gastar em dobro. Você precisa mesmo dos 2 carros? Paga vários serviços de internet, precisa de todos eles? Então, você vai fazer a análise aí em todas as linhas, conforme nós já mencionamos. Se você chegar no nível de gastar apenas aquilo que você realmente planejou, e eu friso esse ponto, porque é muito fácil a gente passar o cartão. Antigamente, eu lembro que meu pai, quando era pequeno, dava com um tufo de dinheiro no bolso. Então, assim, você pegar e ver o maço do dinheiro diminuindo, dói no coração. Mas você passar o cartão é tão gostoso. Você já percebeu isso? Gastar com cartão é tão fácil. E a questão é, quando você está ali com o dinheiro na mão, você tem noção do dinheiro disponível. Agora, quando você passa o cartão, você não tem noção do dinheiro que está na conta. Então, você precisa usar o seu cartão com parcimônia, você precisa usar o seu cartão com cuidado, com diligência. Ao você planilhar a fatura do seu cartão, é bom você desmembrar, porque, por exemplo, lá vai ter vamos supor que você comprou o treinamento, programa, análise total do seu amigo Josafá, você vai ver lá 12 de R$ 49,70. Então, você precisa desmembrar essas parcelas que faltam no seu orçamento para que você consiga enxergar a influência do caixa durante o período do tempo. E eu aproveito para mencionar, já que eu falei do programa Análise Total, lá nós temos uma ferramenta que eu mesmo desenvolvi em Excel com base num conteúdo de uma consultoria financeira que nós aplicamos aos nossos clientes, que é a metodologia Tech Finance. Então lá nós temos um sistema extraordinário específico para os clientes da consultoria. E eu criei uma ferramenta que atenda a uma boa parte daqueles quesitos. A ferramenta é em Excel. E você consegue lançar uma vez apenas e a quantidade de meses, e a planilha vai desmembrar para você. Então, há algumas metodologias onde você vai utilizar ali valor cheio de fatura, mas você entende que é difícil uma fatura de um mês ser igual à do outro. Então, se você desmembrar os valores, você vai ter um valor mais exato na previsão de fluxo de caixa dos demais meses, né? Você tem entradas maiores. Então, se você tem entradas maiores, como naquele exemplo que nós verificamos lá na comparação, uns slides atrás, você agora pode se dar ao luxo de ter algum estilo de vida, gastar com alguma coisa que te traga mais conforto, mais luxo. Se você não tem entradas maiores, você precisa se concentrar nos seus gastos essenciais, que são os gastos para a sobrevivência sua e de sua família. Mas a partir do momento que você passa a ter entradas maiores, então você já pode se dar a algum luxo. E aqui eu aproveito para mencionar uma questão importante, que é o fato de que as despesas com estilo de vida,
elas devem crescer sempre menos do que as suas entradas. Então, se você foi promovido, você recebeu mais, você não deve elevar o seu estilo de vida no mesmo patamar. Então, se você foi promovido e recebeu mais, você sobe um pouquinho o estilo de vida e passa a investir mais. Então, assim, o seu estilo de vida vai crescendo, você vai vivendo melhor, porém, você vai se tornando mais eficiente financeiramente. E você faz isso com o objetivo de, lá na frente, você desfrutar de uma vida mais rica. Você tem saídas maiores, você não pode ter nada de luxo nem no seu estilo de vida. Então essa é a questão. Se você tem saídas maiores, você precisa se concentrar em eliminar as suas dívidas e reduzir as suas saídas. Isso aqui nós já mencionamos, né? Então é muito mais fácil você reduzir, cortar despesas do que você aumentar a receita. Então, se você é assalariado, por exemplo, trabalha numa empresa, é muito mais fácil você conseguir cortar as despesas do que você receber um aumento. Se você for comissionado, você vai ter que trabalhar duro para poder conseguir aumentar a sua receita. Então, tem essas questões. Você vai analisar, na verdade, o que será mais fácil para você. Pode ser que você consiga fazer as duas coisas, aumentar a receita e reduzir aí as saídas. Nesse ponto, controle orçamentário é fundamental, seja num bloquinho de notas, seja num aplicativo, seja numa ferramenta mais desenvolvida, você precisa aprender a controlar o seu orçamento. Primeiramente, o orçamento é quando você lista antes. Se você está marcando depois que você já gastou, então você está fazendo um fluxo de caixa, não é um orçamento. Então, agora, se você controla com antecedência, você lista as saídas com antecedência, então você está fazendo um orçamento. Você está programando aquilo que você vai executar em termos de entrada e saída. Então, essa foi a parte 1 do nosso conteúdo. Eu vou parar por aqui porque já estamos com 24 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha aí, curtam o nosso material, espalhem para os amigos. Se inscrevam aí no nosso canal para seguir o nosso conteúdo. Se você quiser conhecer mais a respeito desse conteúdo, tem o nosso treinamento, programa Análise Total, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então acessem, conheçam o nosso treinamento, acessem esse treinamento, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, até a próxima, vejo vocês no próximo conteúdo.